Então, muito bem. Muito obrigado a todos por estarem aqui neste bocadinho para vos explicar porque é que eu vou iniciar esta conversa ou esta conferência de imprensa. Sou o vice-presidente da área da Justiça, Direitos, Liberdades e Garantias, da primeira Comissão, sendo que esta Comissão de Inquérito versa sobre matéria que a primeira Comissão originariamente tratou ou tratará. Está do meu lado esquerdo a deputada Emília Cerqueira, que é a coordenadora do PSD na Comissão da Agricultura, e está a deputada Margarida Balseiro Lopes, que é a representante do distrito mais atingido por esta tragédia dos incêndios de 2017, que é o distrito de Leiria. Esta é a razão pela qual estamos aqui três e não estamos mais do que estes. E aquilo que eu vos queria dizer é que num dia em que o Governo faz um Conselho de Ministros, não é extraordinário, mas é descentralizado, no interior do país, um grupo de 46 deputados do PSD avançou com uma iniciativa que procurará demonstrar que, quando se tratou de acudir e de defender o interior do país, o anterior Governo, de que este é a alma gêmea, aparentemente falhou com o interior e, pelos dados que nós temos, tratou dos apoios, dos subsídios, dos fundos europeus para a reconstrução, quer das habitações, quer dos investimentos privados, quer também dos públicos, de forma pouco transparente e que já foi rotulada até pelo Tribunal de Contas de deficitária, e agora rotulamos-la nós também, PSD, de forma algo enigmática. Do que se trata é do exercício de um direito potestativo, isto é, que não pode ser alterado ou vetado, inibido, evitado por nenhum outro grupo parlamentar, porque o PSD bastava ter 46 deputados, como teve, para subscreverem este pedido, por forma a que ele seja absolutamente inevitável e acabe por culminar com a constituição de uma comissão de inquérito com a finalidade de apreciar, eu diria que de apreciar a atenção, a apreciação, a postura do Governo / Estado no processo de atribuição de apoios e de recuperação de habitações, empresas, investimentos públicos e privados e também da reposição do potencial produtivo do território. O PSD tem um histórico de enorme preocupação e atenção relativamente a esta matéria e por isso mesmo sugeriu em tempos que fosse criada uma comissão técnica independente que foi aprovada, produziu um relatório, fez o seu trabalho. Depois disso, já por várias formas, o PSD fez várias perguntas no sentido de saber se este processo foi um processo escorreito, transparente, sem escorregadelas, e não conseguiu obter essas respostas. Como não conseguiu obter essas respostas e como o relatório do Tribunal de Contas diz claramente que os critérios para a concessão dos apoios não foram claros, as decisões com eficácia externa não foram divulgadas, a lista de beneficiários e apoios concedidos não foi publicitada e as contas prestadas não são também objeto de publicitação, e acrescenta depois que 50% dos fundos que foram recolhidos com a generosidade dos portugueses, com donativos, estes 58% foram canalizados para fins agrícolas que não tiveram nenhum tipo, ou pelo menos um escrutínio suficiente, claro, transparente, que fosse justificável e satisfatório. Assim sendo, o que nós entendemos, depois de todo este processo, é que os deputados do PSD, e penso que todos de todo o Parlamento, têm o dever de procurar a verdade e os portugueses têm o direito de a conhecer. E mais do que isso, os deputados têm o direito e o dever de escrutinar os atos do Governo
e da sua administração, e o Governo tem o dever permanente de prestar contas aos deputados e, neste caso, vai ter que prestar contas daquilo que fez relativamente a estes apoios. Isto, obviamente, que incide e dirige-se mais para uns ministérios do que para outros, mas verdadeiramente o que está em causa é aqui a atuação do Governo numa questão que é de solidariedade dos portugueses, de generosidade e que não pode ser tratada de ânimo leve. E, em alguns casos, foi isso que se passou. Estou, obviamente, disponível, e as minhas colegas também, para quaisquer questões que queiram colocar. Como eu lhe disse, nós recebemos o relatório de uma comissão técnica independente, colocámos várias questões por escrito ao Governo e nunca obtivemos resposta. E, portanto, não há um timing certo, pré-programado para que uma comissão de inquérito surja em cima da mesa, porque entendemos que era o momento, podia ter sido outro, foi este o momento que nós escolhemos, simbolicamente coincidiu com a tal realização do Conselho de Ministros extraordinário no interior do país, sendo certo que, neste caso, o interior do país foi muito maltratado pelo Governo. Repare, aquilo que nós prevíamos era que todos os partidos aderissem ao requerimento que o Chega fez, no sentido de, enfim, com algumas deficiências, mas com o objetivo de criar esta comissão de inquérito. Como o Chega é constituído apenas por um deputado único, nós entendemos, até porque votámos votámos a favor da iniciativa do Chega, nós entendemos, exatamente em coerência com aquilo que votámos, que não podendo a comissão de inquérito ser criada por requerimento de um deputado único, tinha que o ser potestativamente através de 46 deputados do PSD. Obviamente, as comissões de inquérito destinam-se exatamente a isso, a apurar responsabilidades políticas do Governo. Neste caso em concreto, o objeto é na apreciação do processo de atribuição de apoios à recuperação de habitações, de empresas, de equipamentos públicos e privados e da reposição do potencial produtivo da região. Este é o objeto que nós propomos. E é só este, não estamos já a falar das causas do incêndio de Pedrógão, do distrito de Leiria, estamos a falar apenas das consequências. Como é que o Governo geriu, administrou, tratou, distribuiu, sindicou, controlou, supervisionou os apoios que foram dados pelos portugueses. De forma generosa, estamos a falar de mais de 7 milhões de euros. E é importante que as coisas sejam colocadas com a transparência devida, porque é o próprio Tribunal de Contas, não é o PSD, é o Tribunal de Contas que diz que há aqui déficits enormes de transparência e uma opacidade que deve preocupar toda a gente. Entre várias entidades, há duas que são sacramentais. Uma é a Ministra da Coesão Territorial, outra é a Ministra da Agricultura. Uma era Presidente da CCDR, que teve, aliás, a responsabilidade máxima de acompanhar este processo. Eu posso até dizer-vos que a CCDR emitiu um relatório que entregou ao Fundo Revita, no sentido de que apenas para não me enganar no número, vou-vos dizer os números exatos, de que apenas 169 primeiras habitações deveriam ser reconstruídas. Acontece que acabaram por ser reconstruídas 259 habitações não permanentes, ou seja, mais 90. É preciso perceber porquê. Isto só relativamente às habitações. Depois, há muitas outras questões que têm a ver com investimentos privados e, especialmente, públicos, que é preciso perceber-se porque é que foram aqueles e não foram outros. E como é que aqueles foram financiados, de que forma, enfim, tudo isso será escrutinado e devidamente sindicado na Comissão de Inquérito.
nós não estamos numa caça às bruxas. Repare, se um fundo que é constituído com o dinheiro e o donativo dos portugueses tem um destino que não é totalmente conhecido de todos nós, nomeadamente dos deputados, nós temos que ter a obrigação, é um dever dos deputados, de perceber como é que foi gasto o dinheiro. É só isso. E depois podemos ter boas surpresas ou más surpresas. Nós não temos, obviamente, nenhuma pré-conclusão daquilo que vai acontecer na Comissão de Inquérito. Agora, olhamos para aquilo que diz o Tribunal de Contas, ficamos preocupados e temos que agir. Mas se estas matérias estão a ser já investigadas pelo Ministério Público e pela Polícia Judiciária, o que é que uma Comissão de Inquérito poderá fazer? Repare, essa questão que coloca é talvez a melhor resposta à pergunta que a Sofia acabou de fazer. Quer dizer, o que é que a Comissão de Inquérito pode encontrar aqui? Eu não sei o que é que pode encontrar, mas pelo menos se há já investigações criminais em curso, é porque alguma coisa suscitou a necessidade das autoridades judiciárias desencadearem um processo. Mas isto não significa, o facto de haver procedimentos judiciais e criminais em curso, não significa que o PSD, que o Parlamento, que todos os deputados não façam o seu trabalho, que é um trabalho político. E não vale a pena virmos sempre dizer que há justiça, o que é da justiça, há política, o que é da política. Porque o argumento de que há processos judiciais em curso foi um argumento nunca usado noutras comissões de inquérito em que havia procedimentos criminais em curso. E as comissões de inquérito foram constituídas, foram criadas, fizeram o seu trabalho e não se imiscuem naquilo que é o trabalho judiciário. Era só o que faltava. Nós fazemos o trabalho político. O Ministério Público faz o trabalho de investigação, o trabalho criminal. Repare, essa é matéria que nós ainda não trabalhamos com profundidade. Depende muito daquilo que os outros partidos também vão propor, depende muito daquilo que, à medida em que a Comissão de Inquérito avança, nós próprios podemos sentir necessidade de ouvir mais entidades envolvidas. Faz todo o sentido que muitos destes presidentes de Câmara sejam ouvidos, nomeadamente o de Pedrógão Grande, que tem um relatório nas mãos, eu diria que na gaveta, pelo menos foi isso que foi noticiado, já há algum tempo e ainda não o divulgou, que é uma auditoria à Câmara. Portanto, era importante que tudo isso fosse transparente, porque eu acho que, vamos lá ver, quem não deve não teme. E ninguém deve ter medo de nada. Se as coisas foram feitas de forma absolutamente clara, transparente, com regras, não há problema nenhum de pôr, explicar, esclarecer, porque é isso que todos nós queremos. É para isso que estamos cá. Vou só insistir na questão do timing, só porque não ficou para mim completamente claro. O Chega teve esta iniciativa no final de dezembro. O PSD aparece com ela agora. Entre esta iniciativa do Chega e esta do PSD, este tempo explica-se como? Não se explica de forma nenhuma. Nós sempre confiámos que a iniciativa do Chega fosse aprovada. Por isso é que nós votámos a favor da iniciativa. Entendíamos que era básico. A partir do momento em que percebemos que não era e que não foi, é evidente que o PSD, que votou contra a iniciativa, teria que fazer qualquer coisa, até porque acha que a gravidade da situação é tal que exige uma tomada de posição, digamos, mais forte, mais intensa. E o que nós fizemos foi definir este dia, o dia de hoje, para apresentar a Comissão de Inquérito, como podia ser o dia de amanhã ou como podia ser o dia de ontem. Não há aqui nenhuma razão especial, mas que as coisas têm que avançar, têm. Não, porque esta é uma proposta apenas de deputados do PSD. Já agora perguntava, relativamente aos ministros que pretendem ouvir, falou em dois, mas há mais? Há mais. Faziam parte do anterior? Claro. Serão seguramente todos ouvidos. Tá? Obrigado nós. Obrigado.